É a intenção, né, de eu creio nisso, né? Então é como você coloca isso para sua vida e ir arrumando o seu banco de dados, que tá cheio do que eu não posso, eu não dou conta, Não eu não consigo, né? consigo, né? É assim que o seu banco de dados está preenchido. A nossa emoção, né, o nosso comportamento é feito daquilo que a gente sente. A gente sente daquilo que é feito a nossa emoção, que quem assistiu divertidamente, quem não assistiu pode assistir, que você vai entender um pouquinho mais das emoções. Muito Que é bom. que ali bota de um lado, de um jeito lúdico, mas é químico, é mecânico o processo. Mas da onde pegam essas informações? De um banco de dados que foi formado desde o primeiro minuto de vida com DNA, né, com todas as informações que são carregadas, com as informações intrauterinas, depois as experiências de vida, é um banco de dados enorme. Sim. E daquilo que foi cheio esse banco de dados, é daí que vão surgir os pensamentos. Bom, meditação de um modo geral tem sido muito estudado hoje pela ciência em si. Há um tempo, né, era colocado como algo à parte, né? Então, assim, só pessoas, né, religiosas é que meditavam, mas foi se entendendo o benefício fisiológico do processo meditativo, né? Primeiro, é um processo que acalma a mente, né? Faz acionamentos de áreas do nosso cérebro que trazem um processo de relaxamento, aciona o freio do nosso corpo com mais facilidade. E a meditação, na verdade, ela traz o cérebro para um foco melhor, né? Não é que esvazia a mente, mesmo as meditações que falam sobre isso, esvaziar a mente, na verdade, a gente não tem como parar de pensar, não existe essa possibilidade. Você pode focar a sua mente, o que relaxa, o que tranquiliza, porque o que nos agonia e enche de ansiedade é o volume de pensamentos, a intensidade e a velocidade desse pensamento. A meditação trabalha nisso, nessa velocidade menor, né? E aí virou meme, eu sei, tá tudo bem. Olá. Olá. Seja bem-vindo. Olha lá, tá? O pessoal não lembra os versículos, mas lembra a frase. Porque eu começo já num convite para que a pessoa entre nesse lugar e com um tom de voz que ajude a pessoa a lembrar do que está acontecendo, né? E a gente lembrou mesmo, né? Ficou bem fixado. E o trabalho com a parte respiratória, que a respiração vai trazer esse processo de acalmar internamente, batimentos cardíacos, né? Movimento respiratório mesmo. O trabalhar com a imaginação, que é abrir, o Dr. Augusto Cury, ele fala sobre abrir as janelas da inteligência. A gente precisa trazer cenas e lembranças que completam o nosso coração e enche de segurança e bem-estar para que a gente esteja mais pronto, né, para ter as declarações faladas. E a meditação, essa meditação especificamente, né, eu tenho que honrar a minha colega e irmã em Cristo, que é a doutora Lorena Velho, que foi ela que trouxe, né, todo esse estudo de meditação, e quando eu conheci foi muito especial. Ela a tese de doutorado dela que ela desenvolveu, ela tem todo um curso, inclusive, da parte de meditação, que quem tiver interesse pode entrar, né, no site dela, a doutora Lorena Velho, e ela tem todo um trabalho com esse tipo de meditação, né? Que ela, então, dentro do estudo, levantou, né, informações sobre o quanto que a estrutura celular é modificada dentro de um processo de 12 minutos de meditação, de repetição intencional, né? Isso acontece com outras declarações também. Sim. Mas quando a gente, como cristão, pode declarar, né, princípios bíblicos, né? Isso faz uma diferença muito grande. Como cristão, a gente entende que a palavra de Deus não volta vazia. A gente já sabia disso. Só que a gente pensa nisso como um processo místico, né? É verdade. E por que não volta vazia? Porque ela transforma quando você fala em coisas que o cérebro pode buscar informações. Por exemplo, o cérebro tem
a gente fala não faça, para organizar essa informação não faça, por isso que criança, quando você fala não corre, o que eles fazem é correr, porque o cérebro de uma criança ainda não está desenvolvido todos os freios. Isso de forma completa. Então, a primeira coisa que ela vê é ela correndo. Quando você fala não corra, o cérebro dela imagina ela correndo primeiro, para depois frear, né? Daí a hora que for frear, já foi, ela já correu, né? Então, pensa, quando você dá uma informação positiva, seu cérebro vai percorrer aquilo. Você está contando para ele precisa de metas, precisa de objetivos. Sim. Uma das coisas que a gente faz no início da meditação é dar a meta para ele. E a oração pode ser uma meta, contando aquilo que eu quero perseguir. E quando você declara, né, você vai repetindo as informações. O segredo da história não é a repetição por repetição, né? Sim. Porque eu estou arrumando o meu banco de dados. Não é, né, um mantra positivo que vai me fazer... Porque às vezes a gente pode... preenchendo o cérebro. A gente pode confundir isso, né? Tipo, se eu repetir por 12 minutos vai acontecer, né? Não tem a ver com isso. Não, até porque, assim, é a intenção, né, de eu creio nisso, né? Então, é como você coloca isso para sua vida e arrumando o seu banco de dados, que está cheio do que eu não posso, eu não dou conta, eu não consigo, né? É assim que o seu banco de dados está preenchido. A nossa emoção, né? O nosso comportamento é feito daquilo que a gente sente daquilo que é feito a nossa emoção, que quem assistiu divertidamente, quem não assistiu pode assistir, que você vai entender um pouquinho mais das emoções. Muito que bom. Que ali bota de um lado, de um jeito lúdico, mas é químico, é mecânico o processo. Mas da onde pegam essas informações? De um banco de dados que foi formado desde o primeiro minuto de vida com DNA, né, com todas as informações que são carregadas, com as informações intrauterinas, depois as experiências de vida. É um banco de dados enorme. Sim. E daquilo que foi cheio esse banco de dados, é daí que vão surgir os pensamentos, né? Então, se eu quero ter bons pensamentos, não adianta ficar brigando com o meu pensamento, só vou conseguir reforçar mais aquele pensamento que eu não quero. Se eu quero mudar a estrutura do meu pensamento, eu preciso mudar o que eu ponho para dentro de mim, né? A fonte. E aí, se for pensar nisso, por exemplo, é a base de como funciona, por exemplo, um shorts do YouTube, o stories do Instagram, né? E essas outras coisas, porque... E maratonar na série, né? Nada contra tudo isso, né? Entretanto, a gente vai alimentando o nosso banco de dados ali, e depois quando você for precisar utilizar alguma coisa que estava guardada ali dentro, é desse banco de dados que você vai extrair as suas habilidades, extrair aquilo que derrama mais rápido, né? Porque foi colocado, né? Pensando nisso, então, essa meditação bíblica de repetir, inculcar o versículo, preencher a mente da palavra de Deus, né? E dessas declarações sobre as verdades da palavra ali, elas vão, na verdade, enchendo o nosso cérebro, o nosso banco de dados, para que o Espírito Santo tenha matéria-prima para poder trabalhar. Exato, é isso mesmo, é a gente poder ter matéria-prima, né? Porque se eu não tenho o que eu tenho lá, né? É claro, de novo, a gente criando um Deus soberano que usa qualquer matéria, transforma ele vai a matéria. Mas ele nos deu recurso e cabe a nós gerenciar, ser bons mordomos com os recursos que ele dá, né? Então, trazer isso desta forma vai dando condição, né, já fisicamente, para a gente ter essas informações à disposição e no fluir da fala, né, isso ir penetrando na nossa mente, transformando isso internamente.